Pessoal, se segura aí na cadeira, que é uma cacetada de exercício e os bichos são grandes, tá bom? Então, vamos lá, vamos prestar bastante atenção. Exercício 1, página 272. Vamos acabar essa apostila. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com água a temperatura ambiente de outro reservatório a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria? Bora lá. Vamos relembrar um pouquinho então. Se eu estou fazendo aquecimento ou resfriamento, eu uso que macete. Se eu estou fazendo mudança de fase, eu uso que moleza. E se eu for trabalhar com equilíbrio, não pode nem sobrar e nem faltar calor. A somatória de tudo que está acontecendo tem que dar zero. Então vamos lá, vamos para o nosso exercício. A temperatura quente, 70 graus Celsius. Temperatura fria, 25 graus Celsius. Temperatura de equilíbrio, 30 graus Celsius. Então eu vou ter um pouco que vai sair daqui, um pouco que vai sair daqui, mas todo mundo vai chegar nessa temperatura. E o que eu quero é a razão da massa quente pela massa fria, tá? Pessoal, esses exercícios têm muita conta, então eu tentei fazer o máximo de passagem possível para ficar claro para vocês. Então, por favor, bastante atenção. Vamos lá. O calor da água quente mais o calor da água fria tem que dar zero, certo? Eu vou juntar tudo isso, alguém vai perder, alguém vai ganhar e tem que dar zero, tá bom? Então, vamos abrir. O da quente vai virar isso aqui, ó, a massa de água quente, o Czinho da água, final menos inicial. Pro frio agora, a massa de água fria, o Czinho da água, final menos inicial, tudo isso dando zero, tá? Pessoal, eu tenho Czinho e do outro lado é zero, né? Então, eu posso dividir todo mundo por Czinho, que é a mesma coisa que cortar fora, tá? Ele não me deu e eu também não vou precisar do Czinho da água. Ah, mas eu sei que o Czinho da água vale 1, posso substituir? Como é água, pode, não tem problema. Mas é a mesma coisa que cortar, porque afinal de contas é 1, tá bom? Então vamos. A massa quente, essa subtração dá menos 40, mais a massa fria, essa subtração aqui dá 5. Beleza? Tudo isso dando 0. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 5 dos dois lados, para facilitar a minha vida. Então, eu vou dividir por 5 e vai me sobrar 8. Então, a massa fria é igual a massa quente vezes 8, tá? Eu passei para o lado de cá para ficar mais fácil. Eu sabia que isso aqui dava negativo, então eu passei para o outro lado. Aí, aqui é o seguinte, esse 8 eu vou mandar dividindo para o lado de cá. Vai ficar massa fria sobre 8. Eu vou pegar essa massa fria e eu vou mandar para o lado de cá dividindo. Então, vai ficar massa quente por massa fria. Aqui, ó, quando eu tiro esse cara daqui, fica 1 no lugar, né? Então, 1 sobre 8. 1 sobre 8 é 0,125, que vai me dar a alternativa B de bola, tá bom? Exercício 2, tem um gráficozinho que eu sei que vocês adoram. Vamos lá. Nesse aqui, ele fala o seguinte. O gráfico a seguir, a curva 1 representa o resfriamento de um bloco de metal a partir de 180 e a curva 2, o aquecimento de uma certa quantidade de um líquido a partir de 0. Então, isso aqui é a barra esfriando, isso aqui é o líquido esquentando. E aqui, ó, vamos dar uma olhada. Grau Celsius, certo? Grau Celsius e quilojoule, tá? Cuidado com esse quilojoule aqui. Se colocarmos num recipiente termicamente isolante a mesma quantidade do líquido a 20 graus Celsius e o bloco a 100, a temperatura de equilíbrio vai ser
qual? Tá. Vocês concordam comigo que eu não tenho massa de ninguém para fazer essa conta, né? E nem Czinho, nem calor específico sensível para fazer essa conta. Então, eu vou ter que me virar para conseguir achar os valores necessários para conseguir fazer essa conta. Então, ó, o calor é dado por que macete? Ou eu posso pegar isso aqui e trocar pela capacidade térmica. Porque se eu esconder esses dois caras dentro da capacidade térmica, eu não tenho mais problema nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar as duas capacidades térmicas para eu conseguir resolver meu problema. Então, da curva 1, a quantidade de calor eu vou pegar do gráfico. Ó, a curva 1 vai de 180 a 80 graus Celsius, certo? Ela faz isso. E eu tenho 5 quilojoules de calor. Então, 5 quilojoules é igual a capacidade térmica 1. E a variação aqui, pessoal, vamos lá, de 180 para 80. Então, é 100, tá? Essa capacidade térmica, então, vai me dar 50 joules por grau Celsius. Mesma coisa para a curva 2, tá? Eu vou ter uma variação de temperatura de 0 até 60 e eu tenho 9 quilojoules. Tá? Então, 9 quilojoules, a capacidade térmica 2 vezes a variação, que é 60 graus. A minha capacidade térmica 2, então, vai me dar 150 joules por coulomb. Beleza. Agora, vamos fazer o que foi pedido no exercício. Então, eu vou ter o calor, que eu vou usar aqui, 1 como sendo o da barra e 2 como sendo o do líquido, somando tudo tem que dar 0. Ou seja, a barra perde calor, o líquido ganha. A capacidade térmica 1 vezes a variação de temperatura, mais a capacidade térmica 2 vezes a variação de temperatura, tudo isso tem que dar 0. A capacidade térmica 1 vezes a variação de temperatura, ou seja, temperatura de equilíbrio menos 100. Por que 100? Porque o exercício falou que eu tenho que usar 100 graus Celsius. Mais a capacidade térmica 2 vezes a variação de temperatura, temperatura de equilíbrio menos 20, final menos inicial, o 20 está aqui também, tá bom? Galera, distributiva aqui na bagaça, tá? Então, fica 50 temperatura de equilíbrio menos 5.000 mais 150 temperatura de equilíbrio menos 3.000. Junta todo mundo que é número e todo mundo que é temperatura de equilíbrio e todo mundo que é número. Como eles são negativos, já manda para o lado de lá. Então, 50 mais 150 dá 200 temperatura de equilíbrio. Menos 5.000 com menos 3.000 dá menos 8.000. Joga para o lado de lá do igual, dá 8.000. Passa esse 200 dividindo e eu vou ter 40 graus Celsius de temperatura de equilíbrio. Alternativa C, tá bom? Respira e bora para a próxima aula. 14 e 15. Então vamos. Esse primeiro exercício, pessoal, ele não é difícil, mas precisa prestar bastante atenção porque tem muita informação, tá bom? Então vamos lá. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identifica 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura
de equilíbrio do líquido da garrafa. Aqui, ó. Por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. Beleza. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura. Até aí, nada, né? Então, para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e outra a 40 graus Celsius, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. Tá, pera lá então. 1/3 para quem é frio, 2/3 para quem é quente. Beleza. A garrafa é fechada. 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16. Temperatura final, 16. Ok. Qual selo deveria ser colocado na garrafa? Bom, eu preciso primeiro achar a temperatura de equilíbrio, porque ele fala que a porcentagem depende da temperatura de equilíbrio do líquido. Então vamos. Calor 1 mais o calor 2 tem que dar 0. 1/3 da massa vezes o Czinho da água vezes temperatura de equilíbrio menos 10 mais 2/3 da massa vezes o Czinho, temperatura de equilíbrio menos 40. Pessoal, tem Czinho dos dois lados, corta. Tem M/3 dos dois lados também, aqui nos dois termos, então você pode cortar. Para quem não fica confortável com essa parte do cortar, imagina que você está dividindo todo mundo. Então, ó, eu vou dividir essa galera inteira por Czinho, e aí ele some. Eu vou dividir essa galera inteira por Czinho, e aí ele some. E eu vou dividir 0 por Czinho, porque a matemática fala que eu tenho que fazer dos dois lados do igual, né? 0 por qualquer coisa, pessoal, é 0, tá? Por isso que eu tô cortando direto. Essa é a mesma justificativa para se cortar o 2m, o m/3, tá bom? Então, cortei tudo. Sobrou aqui temperatura de equilíbrio menos 10, e aqui, ó, cuidado, esse 2 ainda sobrou, né? Eu cortei o m/3. Então, faz uma distributiva com esse 2 aí, fica 2 temperaturas de equilíbrio menos 80, é igual a 0. Aí, ó, temperatura de equilíbrio mais 2 temperaturas de equilíbrio, 3 temperaturas de equilíbrio. Menos 10 com menos 80, menos 90. Tudo isso dando 0. Temperatura de equilíbrio, então, 30. Agora, a variação da temperatura na garrafa. A temperatura de equilíbrio era 30. Passaram-se 6 horas, eu medi uma temperatura final de 16 graus Celsius. Ou seja, a variação dentro da garrafa foi de 14 graus Celsius. Agora, a porcentagem. A porcentagem vai ser dada pela variação dividido pela temperatura de equilíbrio. E esse 100 aqui é só para transformar em porcentagem, tá? Isso vai dar 46,7%. Aí eu venho aqui na minha tabelinha. Eu preciso de uma porcentagem que seja 46,7%. Ah, então vai ser a garrafa com o selo D de dado, que é entre 40% e 55%. Tá ok? Alternativa D, então. Meu Jesus, quantos exercícios! Então vamos. 2. Em uma garrafa térmica de capacidade calorífica de 80 calorias por grau Celsius, então tá aqui a capacidade da garrafa, a m gramas de água a 60 graus Celsius. Em equilíbrio térmico com o recipiente. Então, esses dois aqui estão em equilíbrio térmico, os dois estão a 60. Nesse sistema, são adicionados 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius.
Beleza. Desprezando-se eventuais trocas de calor com o meio exterior, determine o valor de M para que o sistema entre em equilíbrio a 10 graus Celsius, tá? Pessoal, presta bastante atenção porque tem um monte de conta nesse. Então, ó, para eu pegar esse meu gelo e levar ele até 10 graus Celsius, primeiro eu preciso levar de menos 20 a 0. Então, esse é o meu primeiro calor. Aí, eu preciso derreter ele. Aí, depois eu preciso levar ele até 10 graus Celsius. Então, só para ele, são 3 Qs diferentes. Então, eu tenho o Q do gelo, mais o Q da água, mais o Q da garrafa, dando 0. O Q do gelo vai abrir desse jeito, ó. Primeiro, eu vou levar ele até 0. Então, a massa, o calor específico sensível do gelo, final menos inicial. Depois, eu vou derreter o meu gelo. Que moleza, então. A massa vezes o calor latente de fusão do gelo. Agora, eu vou esquentar até 10. A massa, o Czinho da água, porque o meu gelo derreteu, então agora ele já é água. Final, que é o 10 graus que eu quero chegar, menos o inicial, que é o 0, tá? Tudo isso, pessoal, só para o gelo, tá? Mas, para a água, eu não sei a massa. Mas eu sei que o Czinho vale 1 e essa água vai chegar numa temperatura de 10, então final menos inicial, que ela está saindo de 60, tá bom? Mas o Q da garrafa? O Q da garrafa, pessoal, eu vou usar a capacidade térmica. Ao invés de usar M vezes Czinho, eu vou usar direto a capacidade térmica. Então, 80, que é a capacidade térmica, final, que é a temperatura, menos inicial. É 60 porque eles estavam em equilíbrio térmico, né? Tudo isso dando 0. Agora, acompanha as cores, tá? Para não se perder nas contas. Essa primeira parcela aqui, ó, que é laranja, dá 2.000. Essa segunda parte aqui dá 16.000. Essa terceira parte dá 2.000. Essa quarta parte dá 50M, porque eu não sei quanto vale a massa, e essa partezinha aqui dá menos 4.000. Então, junta todo mundo que é número, pega esse menos 50M e manda para o outro lado. Então, eu vou ter 16.000 é igual a 50M. Passa o 50 dividindo, 320 gramas de água, tá bom? Tranquilo? Bora pro próximo, então. 3. O 3 é um pouquinho menor. Em uma garrafa térmica de capacidade calorífica de 60, então tá aqui, a M gramas de água a 20 graus Celsius. Nesse sistema, são adicionados 500 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Desprezando-se eventuais trocas de calor com o meio externo, determine a quantidade máxima de água para que no equilíbrio térmico haja apenas gelo no interior da garrafa. Tá. Então vamos lá. O que esse exercício quer? Pessoal, ele quer que eu congele toda a minha água. Então, eu vou ter 500 gramas de gelo nessa temperatura e ele quer que eu congele toda a água que eu colocar lá dentro. E ele quer saber o quanto de água eu posso pôr para eu dar conta de congelar. Então, vamos. O gelo, ele vai só até 0 graus Celsius. Por quê? A água vai perder calor e o gelo vai receber calor. Então, ele vai esquentar. Mas como eu quero que continue sendo gelo, eu ainda preciso ficar a 0 graus Celsius, tá? Ele não pode derreter. Agora, para a água,
eu não só tenho que levar de 20 até 0, como eu também tenho que congelar. Então, só para a água eu vou ter 2 Qs diferentes aqui. Um para esfriar e um para realmente mudar de fase. Mais o Q da garrafa. Então, vamos. Para o gelo, massa do gelo, Czinho do gelo, final menos inicial. Para a água, massa de água, Czinho da água, final menos inicial. Bora congelar essa água. Massa de água vezes o calor latente. Agora, pessoal, vamos lá. Eu sei que eu estou perdendo calor porque eu sou água. Aqui, por conta da temperatura, o negativo aparece automaticamente, mas aqui não. Então, eu preciso lembrar de pôr o negativo nesse caso. Esse exercício é muito sacana nessa parte, tá? E agora para a garrafa, capacidade térmica, final menos inicial. Segue as cores de novo. Essa parcela, 5.000. Essa parcela aqui, menos 20. Essa aqui, pessoal, eu troco o sinal, porque como eu não tenho a temperatura para me dar esse sinal negativo, eu que tenho que ter a noção de que eu estou perdendo essa quantidade de calor, fica menos 80 M. E essa partezinha aqui dá menos 1.200. Junta quem é número, junta quem tem M. Então, menos 20 menos 80, menos 100 M. Junta esses carinhas aqui, 3.800. Passa o negativo para o outro lado, né? 100 M é igual a 3.800. Então a massa de gelo que eu consigo colocar é só de 38 gramas, tá bom? O último, meu povo. O 4. Ele tem um enunciado lazarento, mas ele é bem mais tranquilo do que os últimos que a gente fez, tá? Então, vamos lá, vamos ler junto o negócio aqui. Em um recipiente termicamente isolado, de capacidade térmica de 40 calorias por grau Celsius e na temperatura de 25 graus Celsius, são colocados 600 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius e uma garrafa parcialmente cheia, contendo 2 litros de refrigerante, também a 25 graus Celsius sobre uma pressão normal. Tá. Considerando a garrafa com capacidade térmica desprezível, ou seja, não precisa me importar com a garrafa, só com o líquido que está dentro da garrafa, e o refrigerante com característica semelhante à da água, isto é, calor específico na fase líquida, 1 caloria por grama grau Celsius, e na fase sólida, meia caloria por grama grau Celsius, calor latente de fusão, 80 calorias, bem como uma densidade absoluta de 1 grama por centímetro cúbico, a temperatura final de equilíbrio desse negócio. Tá. Então, vamos lá. O recipiente e a garrafa tão quente, porque os dois estão a 25 graus Celsius. O gelo é o cara que está frio, porque ele está a menos 10. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ver o quanto de calor eu consigo tirar dessa galera quente se eu decidir levar eles até 0 graus, tá? Por quê? Eu preciso saber o máximo de calor que eles podem fornecer. Se eu souber o máximo de calor que eles podem fornecer, eu consigo ver o que vai acontecer nesse equilíbrio. Então, ó, o recipiente, a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. A capacidade térmica do recipiente é 40. Final menos inicial. Isso aqui vai dar menos 1.000 calorias. Guarda isso aí. A capacidade da garrafa com refrigerante dentro, tá? É 2 litros, então é 2.000 gramas. Se comporta como a água, então 1 de Czinho, final menos inicial. Isso vai dar menos 50.000 calorias. Ou seja, esses dois juntos conseguem perder e fornecer para alguém menos 51.000 calorias. Tá. Agora para o gelo. Eu vou ver o seguinte, pessoal.
eu vou ver o quanto de calor o gelo precisa para ir até zero, porque ele está a menos 10, e derreter. E aí eu vou comparar esses dois valores. Então vamos lá, primeiro vamos levar o gelo até zero. Então a massa de gelo, que é 600, o Czinho do gelo, que é meio, final menos inicial. Mas vou derreter esse gelo agora. A massa, que é 600, o calor latente, que é 80. Isso vai dar 51.000 calorias. Ou seja, tudo que essa galera perde, o gelo ganha. E o gelo faz isso chegando a zero e a água, os outros dois fazem isso também chegando a zero. Então a temperatura de equilíbrio é 0 graus Celsius. Tá bom? Já já a gente faz a próxima aula. Um beijo.